Hoje eu tô com um homem, um mito, a lenda viva, Alessandro Medeiros, atleta 100% carnívoro que tá quebrando recordes mundialmente. Esse episódio vai estar sensacional. Medeiros, muito bem-vindo ao podcast e se apresenta aí para quem não te conhece. Ô, Antônio, obrigado pelo convite e falar um pouco com a sua audiência aí, quebrando alguns mitos aí do esporte da carnívora, né? Alguns acham aí que é a dieta da modinha, né? Mas só tem alguns milhões de anos. Enfim, é a moda da internet, né? Meu nome é Medeiros, quem não conhece, sou um ultra atleta que tem a prática da dieta carnívora há 6 anos. E como o Antônio falou aí, quebrando alguns recordes mundiais aí, quebrando alguns paradigmas na nutrição humana e na nutrição esportiva, né, Antônio? Perfeito, velho. Você tá há 6 anos na dieta carnívora, você é atleta, você tá quebrando recordes. No mundo de vista mainstream, essas três frases não deviam estar andando juntas, né? Atleta carnívoro sem carboidrato, quebrando recordes, há 6 anos comendo low carb e mesmo assim performando muito alto. Medeiros, qual é a sua fórmula? Por que você está performando tão bem assim? Por que você não precisa de carboidrato para estar em alto nível, em alto rendimento? Na verdade é uma resposta bem simples, né, cara? Eu tô dando o combustível certo pro meu corpo. Como nós fomos desenvolvidos, como fomos biologicamente projetados, né, para ser utilizados a gordura como fonte de energia e não o carboidrato, como você citou, né? Voltando lá, tudo se entende com a ancestralidade, né? Quando você volta lá a entender da onde nós surgimos, é muito fácil essa compreensão. Então, voltando lá à nossa ancestralidade, nós não tínhamos a oferta de carboidratos como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma inundação de carboidratos. Não estou falando mal aí do arroz, do feijão, da batata, isso é comida de verdade. Mas só que as pessoas estão comendo isso a cada 3 horas, a cada 3 horas. E a gente não foi projetado simplesmente para comer essa quantidade exagerada de carboidratos, né? E quando eu descobri isso há 6 anos atrás, tudo mudou na minha vida. Não só no esporte, performance, mas a minha saúde, né, cara? A minha saúde ela começou a melhorar. Então, quando você melhora a tua saúde, a tua performance melhora. Então, um resumão mesmo é por aí, cara. A gente tá dando o combustível certo para uma máquina que foi feita para queimar gordura e não carboidrato. Então, pelo que você falou até lá no começo, né? A dieta carnívora é uma dieta da moda, que é o que falam. Só que é uma dieta que a gente vem fazendo há milhares e milhares de anos, né? Como a gente vem vendo nos estudos de isótopos estáveis, a gente consegue ver exatamente o que os nossos ancestrais vêm comendo. Essa foi uma das grandes razões que você percebeu que a dieta carnívora podia fazer sentido para você, Medeiros? Sim, sem dúvida. Foi o entendimento da ancestralidade. Você falou, você recebeu aí o nosso grande amigo DJ Surfista, né? O Maurício, né, que explica isso com maestria no blog dele, no livro dele, né? Que eu recomendo muito as pessoas irem lá para estudar todas as referências, né? O pessoal não tem estudo. Referências bibliográficas e estudos de décadas, séculos atrás estão lá no blog dele, no material dele, né? Quem não foi lá, eu recomendo ir. Tem o nosso grande amigo Henrique Altran também, que fala muito sobre a ancestralidade. Então, foi através dessas pessoas e alguns americanos também que eu comecei a entender isso daí que quebrou meu paradigma, né, Antônio? Porra, era um atleta, como você falou, né, normal, né? Consumia a cada 3 horas gel, fazia a janta no dia anterior da prova, basicamente macarrão, né, cara? E vi que eu tava inchado, que eu tava inflamado. Mas só que isso daí, cara, é um entendimento que poucos vão sair dessa matrix, né, cara? Poucos vão entender isso, né? Até porque as pessoas não querem ler, né, Antônio? As pessoas não querem estudar, né? Eles querem tudo mastigado, principalmente hoje em dia, né? Então, quando você mergulha no estudo, no entendimento da fisiologia humana, você vai perceber que a gente não precisa desses artifícios. Ah, mas atleta, você nunca viu um atleta olímpico low carb? Cara,
Todos os estudos, todos os testes são feitos em atletas high carb. Poucos são atletas low carb hoje que entram no laboratório, faz teste, tem o estudo Faster, né, que você conhece, que foram um dos poucos que descobriram essa nossa capacidade de queimar gordura melhor do que o carboidrato, né? Então, na verdade, tem a indústria atrás, né, cara? Tem todo um mecanismo aí, uma guerra contra a carne, contra a gordura. Então, leva a crer para muitas pessoas que essa estratégia é errada, que essa estratégia é absurda, que essa estratégia é modinha, enfim, e a gente está aí para provar o contrário. O meu trabalho, o seu trabalho, a gente está aí para desvendar todo. Quem quiser vir atrás, legal, para ter saúde, principalmente ter saúde, né, Antônio? A performance, ela vem como bônus, cara. Ela vem como bônus. Você vai performar comendo comida de verdade. Então, Medeiros, você é um atleta de alto rendimento que faz uma dieta carnívora. Como você viu a sua comparação entre o Medeiros de antes, que era um atleta à base de carboidrato, e o Medeiros de depois, que é um atleta à base de gordura? Você viu uma diferença assim absurda na sua performance, na sua mentalidade e coisas do tipo, fazendo suas provas? Sim, o impacto que eu tive, né? Quando você é um atleta, você treina diariamente. A constância que vai te levar a ser um bom atleta, né? Não é um treino bom, aí deixa de treinar 2, 3 dias e volta a treinar. Não, é constância, todo dia, every day. Então, o que aconteceu é que quando eu voltei a tirar quando eu tirei os carboidratos, principalmente os industrializados, os produtos de esportivos, né, de muito carboidrato, géis, líquidos, enfim, barras. Quando eu tirei isso, eu comecei a melhorar a minha recuperação, Antônio. Eu ia para uma próxima sessão de treino mais recuperado, com menos dores, menos inflamação. O segundo motivo veio a composição corporal. Hoje eu tenho uma composição corporal que é melhor do que quando eu tinha 20 anos, quando eu estava no topo ali de hormonal, né, quando a gente está, né, bem jovem. Eu estou com uma composição corporal de um cara de 50, indo para 55 anos, incomparável com pessoas com 55 anos, mesmo atletas de alto nível, né? Então foram essas duas primeiras situações, dois primeiros relatos que eu senti, recuperação muscular e a minha composição corporal que melhorou assim exorbitavelmente. E a questão mental também, como você falou, né? Você tem uma claridade, uma clareza mental muito grande. Você consegue raciocinar melhor, um entendimento seu é melhor, o seu sono é melhor. Enfim, cara, é um combo tão grande que a gente poderia abrir aqui 2, 3 páginas e ir escrevendo, né? Mas, volto a dizer, saúde, cara. Você tem a saúde ali. Então, a gente tem um trabalho aí de 6 anos, onde todas as provas e alguns treinos eu faço exames, entendeu? Toda vez que eu vou ao Brasil, a gente passa por médicos, passa por exames, é tudo monitorado, é tudo registrado. Todas as provas que eu faço, como você acompanha aí, é tudo documentado por uns profissionais. A gente usa sensores, a gente está tentando entender. A gente já passou dessa época de provar que é uma estratégia boa para a saúde. A gente agora está tentando entender a questão da performance. Como a gente pode performar. E a gente já performou, né, cara? Como você conhece, né? A gente já chegou aí a fazer provas aí humanamente impossíveis. E vamos falar sobre isso. O último Mundial, assim, eu não conheço. Você conhece algum atleta que... Né? Eu também não conheço, procurei online, a gente não queria provar isso, mas provamos, né? Na realidade, o poder da carne e da gordura animal, né, cara? Não, exato. E eu quero muito falar sobre essa prova. E pra quem não sabe, vocês vão se surpreender. Eu não tô brincando, gente. Você que tá assistindo esse podcast agora, você não está pronto. Se você não conhece o Medeiros, você não está pronto pra ouvir o que a gente vai conversar agora. O marco que esse homem, essa lenda viva aqui fez. Você já tem um status de lenda pra mim, tá, Medeiros? Por isso que eu tô te chamando de lenda, por isso que eu te falei que você é o mito, a lenda, porque você já tem o status de mito, de lenda, porque o que você fez é fora dos livros de qualquer coisa que a gente já viu, de qualquer coisa que a gente já leu. Então, pra quem não conhece o Medeiros, vocês não sabem o que vocês vão ouvir. Mas, antes disso, eu só quero fazer mais uma pergunta em relação
a sua saúde. Você falou que você testa muito, você falou que você sempre faz esses exames de sangue. Como tá os seus exames de sangue assim, na prática, depois de 6 anos na dieta carnívora? Não, são exames normais, Anthony. O colesterol ali, como a gente sabe, sobe um pouco, mas a gente sabe que isso daí é um reflexo da ingestão de baixos carboidratos, né? Então, nada assim, nada de diferente, né, cara? Nada de diferente. Mas só que dentro dessa história próxima que a gente vai contar, né, cara, a gente pode passar um pouco aí sobre essa questão que eu tive dois problemas de saúde, independente da dieta, né, que foi uma tromboembolia, né, cara? Eu tive dois momentos de tromboembolia na minha carreira aí, uma sendo 3 meses antes de um Mundial de Ultraman, né, cara? Depois de uma operação, a gente teve esse problema e logo depois, há 3 meses, quase 3 meses antes também, das 100 milhas, eu tive mais um caso de tromboembolia. A gente está tentando entender aí o porquê disso, mas a gente tem aí uma sinalização muito grande que isso daí tenha vindo das vacinas, né? O médico que me acompanha, a gente tem vários relatos hoje, não sei se você conhece, mas a gente tem vários relatos hoje de morte de atletas depois das vacinas, né? Mortes assim totalmente inexplicáveis, pessoas com saudáveis morrendo, né? E não só atletas, mas outras pessoas também. Então a gente está aí botando a conta na vacina. Uhum. Se é isso mesmo. Mas fora isso, todos os meus exames estão totalmente normais, cara. Totalmente normais. Totalmente normais, 6 anos na dieta carnívora, comendo carne, ovo, queijo, gordura saturada lá em cima, bacon. Seu coração tá que nem o de um bebê recém-nascido, não é isso? Normal, graças a Deus, cara. Tanto Você que ele me faz. salvou, tanto que ele me salvou, né? Nesse primeiro relato que eu tive de tromboembolia, os médicos relataram, né, que a minha capacidade como atleta que me salvou, né? Então, se eu não tivesse um histórico e uma baixa inflamação, né, do corpo pela dieta carnívora, sem dúvida nenhuma eu já não estaria nesse planeta, né, cara? Uau! Então você dá o fato de você estar desinflamado fazendo a dieta carnívora como uma das razões de ter te Sem, salvado nesse tromboembolismo. sem dúvida nenhuma. E o histórico como atleta, né? Porque Aham. um relato de um dos médicos de Goiânia falou que, no meu caso, as pessoas não conseguem nem chegar no hospital, brother. E eu passei ali quase um dia inteiro sofrendo ali de dores e falta de respiração, porque estava tentando entender ali o que estava acontecendo comigo, né? Até que um dos médicos interferiu e falou, não, leva ele para emergência. Mas ele falou, cara, eu não sei como você está vivo, porque o que você teve era para você nem ter chegado no hospital, ainda mais ficar horas e horas sem atendimento médico, né, cara? Então, pela capacidade anti-inflamatória da nossa dieta carnívora, eu coloco a conta nisso, né? Eu não sei, fisiologicamente a gente não conseguiu entender ainda, né? E a minha capacidade como um atleta de ter suportado as dores e tudo o DEMET que foi, né? Essa tromboembolismo, né? Caramba, Medeiros, tô todo arrepiado aqui ouvindo essa história, velho. É uma coisa impressionante, assim, e graças a Deus que, pra quem acredita em Deus, né, Sim, que você conseguiu se sair bem. E não só isso, depois de 3 meses você ainda foi correr uma prova, correto? sim, cara, E- cara, é assim, a gente vai morrer um dia, né, cara? Então, eu Ainda- espero que eu faleça dessa forma, né? Gostando do que eu faço. Eu tenho até tatuado nas minhas costas aqui, antes mesmo de tudo ter acontecido, aquela frase em latim, Memento Mori, né? Um dia você vai morrer, né, cara? Então quando a gente acorda todo dia pensando dessa forma, o estoicismo faz muita parte da minha vida também. Eu leio bastante, né, cara? Eu sou adepto, muito adepto à leitura estoica, né? Então isso me ajuda muito a entender. Então, como você falou, depois de tudo ter acontecido, todos os especialistas que eu passei, médicos, até mesmo a minha sócia, a nutricionista Letícia Moreira, quando eu falei que a gente ia se recuperar, que nós íamos disputar o Mundial de Ultraman na ilha de Kona,
E além disso, né, cara, eu falei assim, vamos subir essa régua aí, vamos fazer isso tudo em jejum. Cara, foi assim, um desespero total aqui. Eu não tô te ouvindo, Antônio. Então, você decidiu tentar fazer um dos maiores marcos já feitos por um ser humano atleta na história da humanidade. Sim, Depois de ter um tromboembolismo. 3 meses depois de ter um tromboembolismo. sim, foi isso mesmo. Vamos falar sobre isso nesse exato momento. Pra quem tava com dúvida sobre o que eu tava falando há 10 minutos atrás, há 5 minutos atrás, é sobre isso. Por isso que eu chamo ele de lenda. Ele fez um dos maiores marcos já feitos por um ser humano, atleta, que foi correr o Ultraman em jejum. Pra quem não sabe o que é o Ultraman, Medeiros, explica aí. Ultraman é uma prova de ultra triatlon, né? Que ela acontece na ilha de Kona, no Havaí. São ali por volta de 40 atletas escolhidos pela organização. E a gente percorre aí 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros correndo no final, último dia, né? Que a gente faz isso. Isso 3 dias seguidos no inferno e no gelo ao mesmo tempo, que a ilha de Kona a natureza ela domina bastante, né? Então a gente pega temperaturas altíssimas, como a gente sobe aí o primeiro dia, os parques dos vulcões e chega lá uma temperatura bem baixa, né? Então foi isso que nós fizemos aí em novembro do ano passado e como você falou, né, cara, é um marco mundial, não só na nutrição esportiva, mas na nutrição humana, né? 100%, 100%. Então, você fez o Ultraman, que ao todo dá o quê? 515 quilômetros mais ou 500, menos, né? Eu me 520 lembro que a quilômetros. gente, eu me lembro que a gente tinha feito essa conta um ano atrás, que você tinha falado pra mim que ia fazer o Ultraman em jejum. Então, você tava ainda indo fazer, tava com a ideia na cabeça, mas você não tinha feito ainda. E hoje em dia você já fez. E obviamente, né? Tem muita gente que faz o Ultraman, que são 3 dias, que são 515 quilômetros nadando, correndo e andando de bike, né? Sim, Mas pra quem tá assistindo, você fez isso em jejum. sim. O que é que passou na sua cabeça pra você decidir fazer isso em jejum? Que você até mesmo falou, né? Você teve o tromboembolismo e depois você ainda falou, não, bora fazer Ultraman em jejum. Isso foi legal. Em 2024 também eu corri Ultraman Brasil. Ultraman Brasil é a mesma distância, mas só que no Brasil chama o B515. Eu cheguei lesionado nessa prova e fui ali para tentar fazer, só finalizar a mesma prova. A prova é muito difícil, né, pessoal? E dentro dessa prova, Antônio, eu no primeiro dia, nos 10 quilômetros de natação e nos 145 quilômetros de bicicleta, no primeiro dia, eu fiz também completamente em jejum, me alimentei no final do dia. Aí no segundo dia, eu me alimentei nos 276 quilômetros com 25 gramas de fraldinha e um ovo, cara, cozido, durante esses 276 quilômetros. E no último dia eu corri os 84 totalmente em jejum, né? Aí que me veio a ideia, mas eu não tinha passado para o tromboembolismo ainda, aí que me veio a ideia de tentar fazer. Eu falei, cara, se eu fiz aqui o Brasil praticamente em jejum, a gente fez em jejum metabólico, como a gente já fez algumas provas em jejum metabólico, eu falei, cara, eu acho que é interessante a gente tentar fazer o Mundial de Ultraman em jejum também. Foi daí que surgiu a ideia de correr o Mundial. Mas eu guardei para mim, fiquei guardado com essa ideia para mim, não espalhei para ninguém, né? Aí veio o tromboembolismo, aí depois do tromboembolismo, quando eu falei para o meu grupo de médicos e nutricionistas que eu ia fazer em jejum, mas também teve esse espanto geral, né, cara? Cara, são aí quase 30, 40 horas sem se alimentar e não sentado, né, cara? Você ali numa atividade física ali extrema, né? E a gente conseguiu, com o maior sucesso, fazer esses 3 dias em jejum completo e com saúde. Estamos aqui conversando. Então você diria que foi um sucesso fazer tudo isso? Como é que você se sentiu? Como é que foi a sua prova comparado com outras provas que você já fez antes, onde você não estava em jejum? Porque assim, só de você já ser um atleta
cetogênico, né? Um atleta carnívoro, um atleta que queima gordura em vez de estar queimando carboidrato, isso já podia ser uma conversa por si só, né? A comparação entre o carboidrato e sem carboidrato. Agora, a comparação entre você estar cetogênico e não comer, você viu uma diferença também? Você acha que melhorou sua performance? Cara, os números mostram que eu estava bem próximo de os números que eu fiz no cetogênico, até mesmo com high carb, né? Porque eu faço essa prova, é a minha nona participação nessa distância, né? Então eu comecei com muito carboidrato lá, primeira prova, né? Depois eu fui tirando. Mas os números são muito próximos, né? Mas a gente tem que levar em consideração a minha idade, né, cara? Que fiquei mais velho, tem que levar em consideração, cada prova é diferente. Uma é mais quente, a outra tem mais subida do que a outra, enfim. Mas os números ficam muito próximos. O que aconteceu nessa prova, Anthony, nos 515 quilômetros em jejum, foi o seguinte, cara, meu estado de espírito, ele foi, assim, cara, muito transformador. A minha equipe, quando você você vai para uma prova dessa, você é obrigado a levar uma equipe de apoio. Então tem um carro te acompanhando, os atletas. Na maioria dos casos, dando comida, né? Eu não comi nada, então eles só me deram sais minerais e água, basicamente. Basicamente não, só isso, sais minerais e água. Então toda essa equipe de apoio, nós levamos um médico, o Dr. Leonardo, um médico do esporte, a minha nutricionista Letícia Moreira e um grande amigo nosso, que é um ultracorredor também, Marcelino, e o filmmaker, ele documentou toda essa história toda. E todo mundo, cara, o relato total deles foi o seguinte, cara, você estava numa serenidade tão grande, então tem essa questão também do espiritual, cara, porque algumas religiões usam o jejum, né, cara, como ferramenta espiritual. Então, eu acho que eu entrei nesse transe espiritual. Eu estava numa serenidade muito grande, cara. E quando vocês forem no YouTube verem o documentário, você vai ver isso. Eu estava ali normal, cara. Eu estava ali, parecia que alguns falavam, cara, parece que você não está fazendo essa prova, cara. O que está acontecendo contigo? Mas eu acho que tem esse benefício do jejum aí nessa questão mental também, né, cara? Mas eu não senti nenhum tipo de fraqueza, não senti nenhum tipo de necessidade de comer. Senti fome, sim, natural, mas, cara, e agora a gente faz todas as provas, todas as minhas estratégias de prova em jejum. Não tem como entrar mais comida nisso. É o nosso estado natural, né, cara? Se você for pensar, é o nosso estado natural. A gente é mais naturalmente adaptado ao jejum do que o estado alimentado, né? Uhum, e é interessante até porque quando a gente pensa em qualquer sociedade caçadora-coletora, né, que é como a gente viveu pelos milhares e milhares de anos, pô, a gente não tinha plantações para qualquer momento a gente poder comer. A gente Perfeito. não tinha animais pastando para qualquer momento a gente poder comer, né? A gente tinha que sair e caçar, né? E quando a gente não caçava, a gente coletava, mas na maioria do tempo a gente tinha que tentar ali caçar e na maioria do tempo a gente estava sem comer versus comendo. Sim. Então, quando você pensa no ponto de vista do que os nossos ancestrais faziam, falando da ancestralidade como um todo, né? Esse estado onde a gente está em jejum é o estado que nosso corpo tá tipo, vamos, Sim, precisamos caçar, precisamos comer, sim, precisamos sim, nos movimentar, porque senão vai dar ruim no futuro, né? sim. Então é aí que pode vir essa serenidade, essa energia, porque a gente precisa estar concentrado. E os críticos falam, mas a gente já saiu há milhões de anos das cavernas. Mas a nossa biologia continua mesmo, tá, pessoal? Não mudou nada. Somos macacos aí, homens das cavernas sem pelo. Não, e esse para sempre, né, Medeiros? Eu já fiz o cálculo. Aham, Quando a gente bota só no nosso tempo como Homo sapiens sapiens, que é de 300 mil anos para cá, sem contar as interações anteriores, né? Sem contar o Homo sapiens, o Homo erectus, que ele já sim. comia muita carne também, né? Ah, 10 mil anos da agricultura é 3% da nossa história, como Homo sapiens sapiens. Sim. Caramba, tipo, 3%. Não é nada. Não é Né? nada. Então, quando a gente pensa, 10 mil anos atrás é muito tempo pra gente se adaptar. Look at this. Olha isso no grand scheme of things. Sim. Não é nada. Olha Nada. isso no geral. Não é nada. E aí a gente vê hoje em dia, né, que todos os atletas, como você falou no começo, são dependentes do carboidrato, né? De tomar Uhum. aquele gelzinho durante a prova.
provavelmente as pessoas que fizeram a prova com você estavam tomando 20 os A repositores de cada, gelzinho ali. sim, a cada 45 minutos é recomendado essa ingestão de géis, né? E eles fazem o carb loading antes, né? Sim, e hoje a gente tem relatos, né, de atletas aí de alta performance. Tem um grande atleta famoso aí no Ironman, é o canadense Sanders, se eu não me engano, o nome dele, que ele relatou que ele estava pré-diabético, né, cara? Então, e já ouvi também podcast com médicos, como o Pierre Attia, entrevistando um médico da Volta da França, né, que é médico de ciclismo. Ele fala que mais de 80% dos atletas que saem do Tour de France, eles já estão apresentando a pré-diabetes, cara. Então, para você ver, né? Mas isso é atleta de alto nível. Cara, eu não quero pagar esse preço. Eu não quero. Eu prefiro ficar na minha carne, na minha gordura e ter uma saúde razoável, perfeita, do que ser um atleta profissional doente e depois pagar o preço com a velhice, né, cara? É isso, e é um preço que você nem precisa pagar, né, Medeiros? Porque tem essa outra opção. Tem Sim, essa outra sim. opção que ninguém tá falando muito, então não é que tipo, ou você come carbo até você não aguentar mais e tem que fazer o carb loading, tem que tomar os gelzinhos, ou você não pode ser atleta. Não é isso? Não Isso. é ou sim ou não. Você tem outra opção que é essa via queimar gordura em vez de carboidrato, né? E se E você você já. for ver, né, Antônio, se você for ver, desculpa, se você for ver uma prova de maratona, uma prova de Ironman, cara, 99,9% ali são amadores, poucos são profissionais, né? Mas só que a nutrição esportiva hoje recomenda a mesma ingestão de carboidrato para profissionais para um amador. Você vê nutricionistas aí recomendando uma ingesta absurda de carboidrato para um cara que treina de manhã, senta na cadeira, fica olhando 8 horas para o computador e depois vai para casa. Isso é insano, cara. Entende? Aí você vê um monte de atletas doentes. Uhum. E você tá vendo mais e mais atletas largando esse pensamento mainstream, que é fazer o uso de carboidratos em excesso para alcançar um metabolismo que queima gordura ao invés de carboidrato. Você já tá vendo mais atletas fazendo isso? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem a nossa assessoria, a Carnivore Performance, que a gente recebe também atletas, né? Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da Dieta Carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender. Dúvidas são tiradas lá e você tá dentro de uma comunidade bem exclusiva. Clique aqui no link da descrição. Tô fazendo uma promoção de tempo limitado que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um. Em cima disso, let's go! E sem dúvida nenhuma está refletindo isso mundialmente, sim. A nossa performance, a minha performance como atleta, traz bastante atletas amadores, não profissionais. Profissionais é muito difícil ainda, né, cara? Tirar isso da cabeça deles. Mas atletas amadores estão buscando mais saúde, como eu falei, você busca mais saúde e o bônus que você ganha é performance, né? Então, cara, é o casamento ideal. Então, na nossa assessoria, a gente já recebe bastante atletas amadores com a nossa estratégia, não totalmente, alguns não totalmente carnívoros, mas na cetogênica, na low carb, enfim, a gente adequa à realidade da pessoa, né? O que ela quer, né? Mas sem dúvida nenhuma, tirando todos os industrializados e processados da vida da pessoa. Uhum, porque eu vejo. Tem um amigo meu que ele é corredor, eu vi o story dele um desses Aham, dias. Foi tipo Coca-Cola normal com um biscoito. sim, Um dia antes da tá, prova. Aí eu falei, eu não comento, né? Porque eu não quero ser sim, aquele amigo, mas eu sim. pensei, caramba, É insano. é mesmo, velho? Você vai tomar Coca-Cola e biscoito mesmo de noite pra você performar melhor no outro dia? Qual é o sentido disso, Medeiros? É loucura, né? Insanidade que a gente está vivendo hoje, cara. As pessoas não pensam no amanhã, né? Elas querem viver hoje. Ah, não, eu quero performar hoje, essa quantidade de açúcar aí, né? No sistema, na fisiologia dela, ela só vai pagar esse preço quando tiver 55 anos, mas agora eles não querem enxergar isso, né? Uhum. Infelizmente, né? 100%. Agora,
eu queria pick your brain agora, eu queria fazer algumas perguntas assim interessantes para você, não como uma assessoria, Tá? mas eu acho que é um jeito de dar valor para quem tá assistindo e tá pensando em largar os carboidratos, talvez não 100%, mas diminuir os industrializados, não fazer igual meu amigo, né, beber coca e biscoito um dia antes da prova e querem ir mais nessa parte cetogênica para tentar mover para um metabolismo que queima gordura, tá? Vamos Ó. supor que eu tô querendo fazer isso. Eu, Antônio, tô comendo muito carboidrato, tô dependendo do carboidrato para fazer as provas. O que é que você diria para eu fazer inicialmente, como atleta? O primeiro passo é isso que a gente falou, né? Ir diminuindo os carboidratos, principalmente esses suplementos esportivos, né? Ir para feira, né? Comer batata, comida de verdade, enfim. A gente primeiro faz essa limpeza e aos poucos, né? Ele vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando, vai fazendo a questão do volume de treino também, a questão do treinamento, ela tem que ser adequada, porque ele vai perder um pouco de performance, né, Antônio? Ele não vai conseguir os mesmos números que ele conseguia anteriormente, até a máquina dele entender que não vai ser entregue mais o carboidrato. Então, quando a máquina humana entender que a fonte de energia dele está diminuindo como fonte glicogênica e sim de lipídios, né, de gordura, ele vai começar a melhorar. E dentro disso tem alguns ajustes, né, cara? Principalmente os sais minerais. Quando a gente diminui a ingestão de carboidratos, a gente tem que melhorar a questão de sais minerais, que é muito importante, porque a gente perde bastante suor nessa transição, né? No meu caso, cara, eu fiz um exame aqui e depois eu mandei para, esqueci o nome da universidade, um exame de suor que eu mandei para a universidade para ser analisado. E dentro desse exame, cara, foi mostrado que eu tenho particularmente uma perda de sódio exacerbada. Tanto que no relatório que eles me mandaram tinha um atleta do futebol americano só e eu que eles viram que estava assim fora dos padrões, sabe? Então no meu caso, eu tenho que tomar mais cuidado com o sódio, eu tenho que ingerir mais sódio. Então são essas estratégias, a gente vai e volta, né, cara? Ele consegue ingerir um pouco mais de carboidrato, depois a gente tira e assim vai adequando, né? A adaptação do atleta, né? Então, cara, é uma conversa quase mensal, semanal, diária até, com alguns atletas. Alguns se adaptam muito rápido, os outros demoram bem mais, né, cara? Mas é uma estrada sem volta, né, cara? Não sei se acontece isso contigo aí, com seus mentorados, mas o cara que saiu da Matrix e depois começou a comer comida de verdade, é difícil ele voltar a comer porcaria, porque até mesmo o seu organismo ele começa a rejeitar, né, cara? Ele Uhum. começa a ter ali diarreia, ele começa a ter enjoos, ele começa a ter mal-estar, já não treina melhor, no dia seguinte já treina mal, enfim, o corpo já vai avisando ele, cara, isso daí não é comida de verdade. 100%, velho. E até que você comentou isso sobre os mentorados. Não é nem um mentorado meu, mas tem um cara no meu grupo privado que ele é Aham. médico. Pô, Dr. fantástico. Fernando, se eu não me engano o nome dele. E ele começou a fazer dieta carnívora e ele faz ciclismo de alto rendimento, assim, né? E Uau. dá pra você ver pelo estilo dele que ele é aquele Lean Mass Hyper Responder. Ele é Ah, sim. aquela pessoa que é seca, sabe? Eita. Aham. Que você consegue ver que o metabolismo dele é bem acelerado. E aí ele começou a fazer dieta carnívora. Aí ele entrou lá no grupo e depois de estudar, obviamente, tá lendo todos os livros. O cara é um médico, ele é bem estudioso, então ele tava lendo todos os livros. Mas no começo ele falava, Antônio, velho, que dor de cabeça é essa? Que dor É, de cabeça é essa? Eu não tô aguentando. Eu falei, Doc, se acalme, você tá perdendo muitos sais minerais, tome seus eletrólitos. E isso também pode ser a abstinência dos carboidratos, né? também, sem É, dúvida. pode ser uma opção. E aí, Medeiros, ele, caramba, essa dor de cabeça, tomara que passe, porque senão eu vou ter que parar. Aí eu falei, Doc, se acalme, vai passar. Dois Sim, dias depois, a dor de cabeça dele passou completamente. Isso aí já tinha o desapareceu. quê? Desapareceu, ele já tinha umas 2 semanas e meia de dieta carnívora e ele foi treinar. Eu falei, Doc, sua performance, como você falou, sua performance pode ficar um pouquinho abaixo da média agora, da sua média. Por quê? Porque você ainda pode estar em transição, né? Sim, E ele tem uns 45, ele já deve ter uns 50 anos por aí também.
E aí, depois, no final do dia, ele me mandou um áudio. Antônio, estão pensando que eu tô tomando esteroide, velho. Estão pensando que eu tô tomando testosterona. Eu tô Ele é quebrando todos os exponencial. meus recordes. Tá quebrando É, tudo, né? tá quebrando todos os recordes. Ele falou, velho, é um caminho sem volta, né? Aí eu falei, Sim. Doc, daqui a 2 meses eu quero te entrevistar. Daqui a pouco você vai ver a entrevista dele aqui no Ah, canal, porque, legal. é, tipo, esse tipo de experiência, como você Relato. vem vendo, né? É sempre bom tá mais gente vendo, pra ver que não é um caso só. É Sim, muita gente que tá acontecendo isso, né? sim, sim. Uma pena que a maioria dos atletas eles não querem esperar, como você falou, né? Pô, se eu continuar assim, eu vou ter que parar, né? Eles não têm muita paciência, né, cara? No meu caso, quando eu comecei, né, entre aspas, por um lado foi bom para mim, que foi na pandemia, né? Minhas provas foram canceladas, então eu tive bastante tempo para me adaptar, né? Eu fui tirando devagarzinho e teve aí um ano de adaptação. Então, para mim, passou bem de boa. Eu não tive pouquíssimos casos de dor de cabeça, fadiga extrema, enfim. Mas tem que esperar um pouquinho, como você falou, tem que esperar um pouquinho que a chave vira. E quando A a chave máquina, vira, não tem volta, não é isso? a máquina vai virar, pode ficar tranquilo. E, Medeiros, em relação à quantidade de proteína e de gordura que você come como um atleta, você tem uma média assim de porcentagem e de proporção? Aham. Cara, a gente já fez muito isso, mas hoje em dia, cara, eu já abandonei isso tudo. Eu vou pela saciedade. Eu vou Instintivamente. instintivamente, isso aí, cara. E algumas provas não, a gente chegou, para mim, resolve muito a nossa estratégia de alguns meses antes eu ficar com uma refeição ao dia só. Então a gente, tanto que no Mundial de Ultraman, como eu citei em novembro do ano passado, além da gente estar feita a prova em jejum, a gente entrou aí 3 meses antes, logo depois da minha tromboembolia, com 24 horas em jejum, né, praticamente. Então eu me alimentei uma vez ao dia e agora eu estou repetindo a mesma estratégia. Tanto que a gente foi para 100 milhas agora, nós fizemos 3 meses também em jejum 24 horas, né? E correr uma prova em jejum também. Então, essa estratégia hoje, para mim, funciona. Mas a gente sempre está mudando, cara. A gente está tentando descobrir ainda, não é uma fórmula, mas uma melhor estratégia para a gente correr as provas e ter sucesso nelas, né? E quando você faz essa uma refeição por dia, é mais ou menos assim 1 quilo de carne gorda e adiciona um pouquinho de manteiga? Isso, E a gente tenta comer ali 1 quilo, 1,2 quilo de carne, né? Mas como a gente sabe, isso não é tudo, não é 1,2 quilo de proteína, né? E gordura a gente adiciona assim a manteiga. Em alguns momentos a gente coloca também o bacon para dar um aporte calórico maior e de gordura maior. Cara, a gente brinca muito. Eu brinco muito ainda com essa questão alimentar, mas parei de aferir, parei de pesar, eu parei com isso, daí isso é muito paranoia. Aí a gente tá hoje comendo como nossos ancestrais, né, cara? Até a saciedade. Uhum, e isso aí é interessante até que você falou, porque comigo aconteceu a mesma coisa, né? No Aham. longo prazo, eu comecei a comer muito mais instintivamente, né? Eu sei, por exemplo, quando eu olho para um pedaço de carne O olho. agora, eu consigo dizer isso aqui vai me Sim, saciar completamente, tipo, eu não preciso de mais perfeito, nada além disso, né? perfeito. Aí eu boto, faço e eu sei que me saciou. E eu sei que se eu pegar um pouquinho a mais, eu não vou estar mais saciado. Então, essa sensação de saciedade, essa noção que a gente tem, que a gente consegue entender nosso próprio Fantástico, corpo, né? é fantástico, velho. É fantástico, é fantástico. A gente bate o olho ali no pedaço de carne e a gente sabe ali mais ou menos até quanto de gordura, de proteína tem, né, cara? É, Então, a gente fez a ceto carnívora, né? Botei bastante gordura, como se vocês observarem no documentário lá, em toda a minha refeição ali, a gente colocava bastante manteiga, né, cara? Porque a manteiga fica mais fácil de você se alimentar, né, cara? Botar bastante gordura para dentro, né? Na prática é melhor, né, cara? Do que você pegar muita carne gordurosa, talvez até o final do prato você não consiga comer aquilo tudo, né? Mas colocando a manteiga é uma boa estratégia para entrar em inseto carnívoro ali.
Uhum, uhum. Perfeito. Tipo, esse negócio também de estar testando pra ver o que Isso. melhora, o que é melhor pra sua pessoa individualmente, é Sim. uma dica interessante também. Você concorda, Medeiros? Sem dúvida nenhuma, cada ser humano funciona de um jeito, né? Então, para mim, está funcionando desse jeito, mas daqui a pouco a gente pode tentar descobrir uma outra estratégia e a gente não tem medo de tentar, temos a coragem de ir lá e tentar, sabe? Eu acho que a gente já chegou num nível, Antônio, de assim, cara, tudo fica mais fácil para a gente hoje em dia. Entender ali a qual prova que você vai fazer. Ah, então a gente vai fazer essa estratégia aí. A gente está descobrindo muita coisa ainda, né? Como eu falei, dentro de provas a gente coleta vários valores, né? Para tentar entender ali qual a melhor estratégia que a gente pode usar na próxima, né? Então vai mudando bastante, cara. Quebra a cara ali, acerta aqui e vai embora. Mas Uhum. nunca tendo coragem para tentar fazer isso daí. Velho, você comentou sobre seus exames do suor, né? Que você Sim, testou e todo tipo. Você comentou que você faz exames. Eu me lembrei agora que eu tive uma conversa com o Dr. Dário sim, Virolini. Pra quem não conhece, gastrocirurgião sensacional. O cara posta um conteúdo bem fantástico. legal. Já tive duas entrevistas com ele, se vocês quiserem ver aqui no canal. E falar nisso, Medeiros, eu vou pegar o link que você me mandou do Pode? seu não do ah, do Ultraman e vou postar aqui Ah, na descrição no para quem YouTube? quiser. Exato, para quem Ah, quiser legal. ver o documentário que Sim, Medeiros já comentou algumas documentário. vezes, vai Aham. estar aqui na descrição. Mas, enfim, eu me lembro uma conversa que eu tive com o Dr. Dário, foi alguns meses atrás também, que você, como atleta carnívoro, fez um teste nas suas fezes da microbiota, né? Sim, E esse é teve um famoso. resultado Teve um resultado assim sensacional. Me conte Sim. aí, teve bactérias novas que ninguém conhecia na sua microbiota? Tava saudável? Então, muita gente fala da questão da fibra, né, cara? Que a fibra é importante. Cara, isso daí eu já cansei, eu nem respondo mais, cara. As minhas mídias sociais eu nem respondo mais esse tipo de pergunta. Ah, mas e a fibra que não é importante para a questão intestinal? Então, teve há uns 2 ou 3 anos atrás, cara, eu não lembro, me recordo o ano, mas o doutor Eurípides, né? Ele é um dos médicos que me acompanha também. Podia entrevistar ele um dia também, Antônio. É um cara que fez o meu estudo, né? Ele me ofereceu um teste de microbiota, um exame de microbiota no Brasil. Foi interessante que ele me mandou esse teste de microbiota para tentar mesmo entender essa questão, né? Cara, se o cara não come nenhum tipo de fibra, só gordura e proteína, como é que deve ser o intestino desse cara, né? Então nós coletamos esses exames e mandamos para o laboratório. Passou um tempo, o resultado saiu, Antônio, e o laboratório ligou para o doutor Eurípides. Falou, cara, esse paciente seu aqui, quem é esse daqui? Aí ele falou assim, cara, é um atleta. Tá, mas então, tá, é um atleta, mas e aí? O que ele come? Não sei o que. Ah, aí ele contou, né? Que eu era um atleta carnívoro, 100% carnívoro. Aí o pessoal ficou louco do laboratório, né? Como assim? Deixa eu conversar com esse cara. Aí fizemos, junto com a junta médica e nutricionistas do laboratório, uma reunião para tentar entender isso. Eles queriam me conhecer, né? E ouviram o meu relato, não, tô há tanto tempo na carnívora e tal, eu como dessa forma, babá, babá. Aí eles relataram que dentro do meu exame de microbiota tinham basicamente quase 70% ali de filobactérias, aquelas coisas que eu não entendo muito, que não eram ainda, eles não tinham descrito ainda na literatura, né? Isso daí que despertou aí o interesse da comunidade médica também em relação à minha microbiota, né? Então, esse estudo aí levou à frente esse estudo. Então, o primeiro estudo de caso de um atleta carnívoro de alta performance, direcionado aí, encabeçado pelo Dr. Eurípides, e já está publicado esse estudo de caso aí, falando basicamente da minha microbiota. Aí depois nós fizemos outros testes também, outros exames, sendo que presta atenção, cara, sendo que eu fui fazer uma corrida no Brasil e eu fiz 190 quilômetros em jejum completo. Fiz o exame antes da prova e depois depois da prova eu fiz mais uma coleta. Os dois exames foram mandados para o laboratório.
totalmente diferente de tudo que foi visto na questão de microbiota, inflamação. O meu segundo exame, depois de uma prova, numa ultramaratona de 190 quilômetros, ele tava menos desinflamado, cara. Ele tinha menos inflamação do que o primeiro exame. Pode entender isso? A questão do jejum, a questão da alimentação. Então, aí, mais ainda que pirar a cabeça dos caras. Porque, naturalmente, se você pegar um outro atleta com high carb ou com uma alimentação até meio mais ou menos limpa, vai ver que o exame posterior dele vai ter um índice inflamatório maior intestinal, pelos vários fatores da prova, né? Então, o meu em jejum se mostrou menos inflamado, cara. É super interessante, cara. Então, aí estamos tentando aí, ainda descobrir aí mais coisas sobre essa questão intestinal, né? Que hoje em dia tem muita coisa para ser falada ainda, né, cara? Muita coisa Não, para ser sim, estudada. super, velho, muito interessante mesmo. Primeiro de tudo, você soltou umas 3 bombas de vez aqui, né, Medeiros? Calma aí, vamos, deixa eu ir uma por uma. A primeira bomba que você soltou, que foi nesse primeiro seu exame de microbiota, você tinha 70% das bactérias que não eram conhecidas no mundo. É, basicamente isso que eles relataram para mim. Aham. Caramba, eu preciso do número desse doutor pra eu fazer um podcast Sim, só de aham. microbiota. Pô, Sim, sim, adoraria. Porque sim. microbiota é um assunto que está sendo mais e mais falado ao longo do tempo, né? Que a gente Sim. sabe que as bactérias estão tendo tem muita importância que a gente não sabia de antes, né? Na nossa microbiota, eu já li estudo já que até fala que as bactérias da microbiota podem estar te influenciando a querer comer alguma coisa ou não, para elas Sim. continuarem vivas. Uhum. Então, por exemplo, quando você come muito carboidrato, você tem certa bactéria que se alimenta desse carboidrato e a bactéria tá se conectando com o seu cérebro de algum É, jeito para falar que não, você precisa comer carboidrato, né? me dá mais, né? Me dá Basicamente isso. mais, porque ela precisa viver. Sim, Então, sim. isso é muito interessante, mas como eu falei, né, o estudo da microbiota ainda está muito, mas muito novo. Então, como o Medeiros acabou de falar, 70% da microbiota dele é totalmente diferente. E isso vem a outro ponto que eu gosto de comentar com todo mundo que assiste aqui, né, Medeiros? Se comparar o Medeiros com um atleta high carb, obviamente que os exames do Medeiros vai ser totalmente diferente desse atleta high carb. Sim. Mas só Sem que dúvida. você tá comparando um cara que tá low carb. Então, a comparação de Medeiros não pode ser com um cara high carb, tem que ser com outros caras low carb também. Isso. Então, pensar fora da caixa, assim. Por exemplo, é o que eu gosto de falar do exemplo da vitamina C, Medeiros. Uhum. A nossa vitamina C pode ser muito menor do que a média da população. Mas não quer dizer que Perfeito. a gente está deficiente. Quer Né? dizer que a gente só tem menos. A gente precisa menos da vitamina C, menos Sim, necessidade de vitamina C, porque a gente não tem escorbuto. Então isso é muito sim. legal. E depois você falou, Medeiros, que você fez o teste da microbiota antes e depois da prova, 190 quilômetros em jejum, e seu teste de depois estava melhor do que antes. E eu acredito que o de antes, fazendo um assumption aqui, o de antes também não estava tão inflamado assim não, né? Ah, não, não, tava próximo desse primeiro, sem dúvida nenhuma, próximo desse primeiro. Então, alguns críticos chegaram, mas esse negócio de microbiota não tem nada provado, isso daí tá engateando ainda, colocando crítica, né? Mas a gente só começou a entender, cara. E aí? Você fez o quê? Você não fez nada? Alguns médicos que vieram rebater lá essas coisas todas, eu falei, tá, e você fez o quê? Você não fez nada. Você não fez nenhum exame, nenhum estudo. Você tá criticando o quê, cara? Pelo menos a gente está engateando nisso daí, né? A gente está Aham. tentando entender. Enfim, Tá. cara, mas é fantástico essa questão da microbiota, né, cara? Quando a gente. Uma questão, um dos suplementos que eu uso também, Anthony, é o colostro, né? O colostro em algumas provas, e ele já se mostrou também em alguns estudos que ele melhora também a microbiota, né, cara? É o Então, que esse suplemento? eu estou usando um pozinho agora, é um pó, é 100% colostro bovino, tá? Não é humano Hum. não, tá, pessoal? É bovino, colostro bovino que a gente Deixa usa claro, durante né, as provas. Medeiros? Não é É, humano. sim, sim. Não, imagina, senão as pessoas vão achar que. Mas seria interessante, né? Quem tem filhos novos aí, puder roubar um pouco do leite do bebê, faz
primeiros ali faz a diferença. Mas enfim, a gente descobriu isso, né? Durante as provas eu tenho a questão intestinal minha melhora bastante, a gente suplementando com colostro, né? Bovino. Tá sem som. Você tem alguma outra coisa que você suplementa além do colostro e dos eletrólitos? Em algumas provas, os corpos cetônicos exógenos, né? Para aumentar aí a cetose, né? Para aumentar um dos combustíveis mais nobres que a gente tem, né? Você toma os corpos cetônicos exógenos normalmente ou só nas provas? É, em alguns treinos longos, né? Quando eu tenho um pedal, um treino de bike muito longo ou de corrida, eu tomo 20 minutos antes, né? Mas durante a semana, basicamente zero, né? E durante a prova, em alguns momentos que eu sinto a necessidade de ingerir, né? Legal. Então a gente já comentou para quem é um atleta novo, né, sobre a introdução a uma dieta carnívora, né, como você Aham. falou, indo aos poucos, entender que vai acontecer uma fase de adaptação onde a pessoa vai ter uma queda de rendimento, provavelmente no começo, mas depois menos inflamação, é só vitória, a performance deles pode melhorar e eles vão estar menos inflamados, podem ter uma recuperação melhor e coisa do tipo. Em relação à quantidade de gordura e proteína, você falou que é independente ou é individual de cada pessoa, né? Então fazer um teste, mas em média ali você come 1 quilo de carne e você também comentou que você não come muito antes das provas, você prefere fazer as provas mais em jejum, né? Sim. Então O jejum, o foi jejum uma boa overall fez. aqui. Bom, 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 bom. Naturalmente você vai ter, no finalizando o que você falou aí, naturalmente o atleta ele atinge esse ápice, né, que eu até falo em alguns momentos, o ápice da performance humana é você competir em jejum, né, cara? Então, ele naturalmente fazendo todo esse processo aí, ele vai conseguir essa capacidade cara, imagina você correr uma prova sem se preocupar em se alimentar, cara, né? Essa última prova que eu fiz agora, eu olhava para trás dos carros de apoio dos atletas, cara, era uma parede de suplementos, cara, de comida, de tranqueira que o cara comia durante a prova toda, sabe? É impressionante o custo disso para o organismo, o custo disso no bolso dele. Cara, aí a gente entra naquela questão da Matrix mesmo. Eu começo a ver aquelas coisinhas caindo ali. Eu vejo um outro que fala, cara, e lá no meu carro só sai de minerais e água, cara. Impressionante. É muito louco isso. Vivendo fora da curva, né? E quando você sai, quando você tem essa mentalidade de fora, você começa a perceber tudo com muito mais força, né, Medeiros? Por exemplo, Sim. até quando você anda no mercado, você consegue É, ver tudo que é colorido para as crianças, você consegue perfeito. ver os carrinhos todos cheios de 20 mil Aham. coisas diferentes, 20 mil ingredientes diferentes, e Na- a pessoa tá inflamada, dá pra ver, não é julgando, né? Não é julgando, Sim, mas aham. você consegue ver que tá preso nesse ciclo vicioso de comer Sim, mal sim. e de não se exercitar e de estar E você sentindo vê, né? dor. Em alguns momentos eu vejo televisão, cara, você vê as questões da propaganda, né, cara? É uma propaganda de comida processada e depois vem um de remédio, vem um de não sei o quê. Cara, é um conflito muito grande na nossa cabeça quando a gente sai aí desse mundo, né, cara? A gente fala, cara, que absurdo é isso tudo, né? É uma E, loucura. e como você acredita que nos próximos anos, assim, Medeiros, vamos pensar um pouquinho no futuro. Como é que você acredita que nos próximos anos atletas menos focados em carboidrato e mais focados em gordura, em cetogênica, em carnívora, vão estar crescendo mais? Você acha isso? Ai, cara. Porra, que pergunta, cara. Em alguns momentos eu acredito que sim. Em outros momentos eu falo, "Ih, isso daí vai demorar bastante, ou nem vai vingar, né? Por causa disso que eu falei da indústria, né, cara? É essa coisa que fica martelando na cabeça dos atletas que tem que comer isso, comprar aquilo, fazer aquilo, cara. Isso daí para a mente humana é muito difícil lidar com isso, né? E são poucos que vão sair mesmo da Matrix. Vão ser, a princípio, hoje eu estou pessimista. Poucos vão sair da Matrix hoje. Poucos, poucos, poucos. Né? Amanhã talvez eu melhore um pouco o meu discurso, mas hoje eu vejo que está difícil, cara. Até pelo feedback que a gente recebe nas mídias sociais, né, cara? Hoje em dia, graças a Deus, não tenho muito haters, porque
cara, a gente vai lá e faz a prática, eu sou o cara da prática, eu tento, mostro, tem médico, como eu falei, médicos, exames do meu lado, então os caras quando olham aquele nosso perfil lá, falam, ih, esse cara aí trabalha sério, sabe? Aí a gente não recebe muito, mas nas páginas de outros amigos, o pessoal escreve, me manda, fala, cara, é um absurdo, eles assim, cara, eles não querem te aceitar, né, cara? Eles querem te agredir, né? Cara, se eu como carne ou não como durante a prova, cara, o problema é meu. Sabe? Eu não tenho que entrar na tua de comer carboidrato, de ficar suplementando. Mas eles não respeitam. Tanto que lá no Mundial de. Foi legal que lá no Mundial em novembro, Antônio, a gente. Uma página de triatlon falou que eu estava fazendo em jejum a prova. Cara, você tinha que ver as mensagens e o tipo de agressão que eles faziam, né, cara? Aí a gente teve a sacação de pegar todas essas. Isso me motivou muito, cara, como atleta, né? Foi do segundo pro terceiro dia, eu vendo as mensagens ali, os caras falando aqueles absurdos todos, aí eu pedi para minha sócia fazer uma publicação com todas as frases ali dos caras, sabe? E depois, no final, a gente ganhando até a minha categoria no Mundial. E a gente, cara, ele foi muito bacana. Você vê ali todo mundo falando mal e depois você conquistando essa vitória pessoal minha, a vitória da comida de verdade, da carnívora, né, cara? Foi muito bacana isso daí. Mas enfim, hoje eu tô pessimista em relação a isso. Tô bem pessimista mesmo. Tanto que eu mando, a última prova que eu fiz, eu mandei pro organizador da prova, que eu ia fazer em jejum, né? E ele ficou super preocupado, eu fiquei até preocupado dele não me deixar fazer a prova. Sério? Sério, sério, sério. Então, a partir de tal, eu não vou. Porque eles pediram para. Ah, você comenta aí como foi sua preparação e tal. Aí eu falei, ah, legal, seria interessante eu espalhar essa mensagem aí. Quando ele leu meu e-mail, ele falou, cara, estou muito preocupado contigo, como é que vai ser? Aí eu falei que ia estar levando o médico do esporte, meu amigo, minha nutricionista, e ele amansou um pouco, mas eu estava com medo dele não me deixar fazer a prova. Uhum. Ou é por ignorância, né? Ou Ah, é sim. por causa de outros pensamentos com investidores e com pessoas É, que estão aportando ali. Pô, você não quer que um atleta que está no seu, na sua empresa, entre aspas, fale, não use esse suplemento. sei, sei. não, É, vai. não use esse gelzinho. Pô, tem questão do dinheiro também que pode estar envolvido. A gente É, nunca vai se vir. sabe. Mas só que, como você falou, né? Você recebeu os hates ali e tal, você ganhou a prova na sua categoria e não tem, primeiro de tudo, não tem nada melhor do que isso, mas mostra também que você tá pessimista, mas você que tá na frente das pessoas abrirem mais a cabeça delas, porque tem essa opção. Tem essa opção que pode te dar mais longevidade, que pode deixar sua saúde melhor, que não vai te dar pré-diabetes depois, talvez, se você parar de correr, né? Então, para uma pessoa que quer começar agora a dieta carnívora, qual seria o que é que você falaria para ela? Por exemplo, se o Medeiros de 6 anos atrás estivesse perguntando por um conselho, ó, Medeiros do futuro, eu tô querendo começar a dieta carnívora, me motive, me dê um empurrão a mais, o que é que você falaria? Explicando essa ancestralidade mais uma vez, né, Antônio? Não tem o exemplo da ancestralidade. Quem não quer entender isso aí, cara, aí não tem jeito mesmo. A pessoa, cara, eu acho que a natureza, a gente tem muita gente hoje na Terra que a natureza já tinha eliminado há muito tempo, né? As Já pessoas de tinha. cabelo azul! Tô brincando. Não, sim, cara. Hoje em dia tem várias. Ah, eu não consigo comer carne, meu organismo não adequa à questão da carne, não sei o quê. Cara, não era nem para nada. Se você pensar natural, não era para você estar aqui. Você não tinha evoluído. Não era, você já tinha sido eliminado pela natureza. Então, cara, o entendimento da ancestralidade, quem quiser estudar, tem vários livros aí, tem nossos amigos, como eu citei agora, que explicam muito melhor isso daí. E as pessoas que volto a repetir não querem estudar hoje, né, cara? Não querem ler um livro, eles querem tudo mastigado em 30 segundos online, cara,
Infelizmente isso acontece, mas se eu der um livro ancestral para uma pessoa ler, um livro dos nossos amigos, como a Fernanda, né, como outros que publicaram aí, o doutor Eurípides mesmo tem um livro publicado, né, sobre ancestralidade também. É o melhor exemplo que a gente pode dar, né, cara? Não Uhum. tem outra, Então outro você acredita caminho. que assim o estudo e o entendimento sobre a nossa evolução vai dar um pontapé inicial essencial para a pessoa entender o porquê a dieta carnívora faz sentido, certo? Perfeito. Você resumiu perfeitamente isso. Se ela Ótimo. não entender isso daí, é como eu falei, a natureza tinha eliminado ela. É engraçado até que você fala isso, porque eu só penso assim numa pessoa selvagem ou num animal selvagem tendo que ir no banheiro 5 vezes no dia. Aham. Rapaz, meu amigo já tinha sido capado por trás, velho. A probabilidade de ter sido capado por trás. Aí eu sempre rio disso. Nós somos, você falou aí do animal, né? Nós somos o único animal no planeta que mudou a nossa forma de se alimentar, né? Você já parou para pensar nisso, cara? Já. Então, nós somos o único. O leão come a mesma coisa, a girafa come a mesma coisa, o peixe come a mesma coisa, enfim. Nós somos os únicos que mudou a forma de se alimentar, viu que deu merda e continua comendo dessa forma, né? Porque nós somos os únicos animais que fazem marketing também. Os Que somos produtos. influenciados, que a gente não ouve o nosso corpo. Por quê? Porque a gente foi influenciado para não ouvir o nosso corpo. Não só com marketing, mas com os alimentos que foram feitos também pelos seres humanos, né? Porque Sim. uma frase que eu gosto muito, Medeiros, e até para finalizar aqui o podcast que a gente já passou de 1 hora, os seres humanos são os animais, os únicos animais espertos o bastante para fazer a própria comida e burros o bastante para comer ela. É, boa, boa, gostei Mas, dessa. antes da gente finalizar, Medeiros, faz aí a. Faz aí um marketing, já que a gente tá falando de marketing, do primeiro simpósio de dieta carnívora. Pra quem tá assistindo até agora, o primeiro simpósio de dieta carnívora vai acontecer no seu dia, no Mato Grosso, eu acredito, mas Medeiros vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vou botar o link aqui na bio também. Medeiros vai participar, mas ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pô, legal. Então, não é teve assim, o que a gente viu, eu e a minha sócia nutricionista Letícia, é o seguinte, cara, profissionais da saúde, quando falam mal de um alimento ancestral, isso arrecada um rebanho muito grande, Antônio. Então, por isso que nos despertou junto com a Acrimate. A Acrimate é uma associação de criadores de gado do Mato Grosso, né? Que é a minha patrocinadora lá de Cuiabá. Nós relatamos isso para ele junto com o presidente Oswaldo, falando, cara, a gente precisa principalmente focar nos profissionais da saúde, para eles ampliarem, ter um entendimento melhor do que é a carne, do que é a gordura. É um grande absurdo a gente fazer isso, né? Mas, infelizmente, na época que a gente está, a gente tem que fazer isso, né, cara? Então, aí surgiu a ideia de nós promovermos o primeiro simpósio de dieta carnívora lá em Cuiabá, no dia 9 de julho. Dia 9 de julho, em Cuiabá, onde vai ter a minha presença como palestrante, a presença da Letícia Moreira, minha sócia, a presença do Dr. Alexandre e a presença do Henrique Altran. Então, a gente vai fazer um simpósio, primeiro simpósio carnívoro, todos convidados. Coloca o link aí depois, Antônio. Uma inscrição gratuita, tá, pessoal? Olha só que incrível, a gente conseguiu fazer um evento gratuito, tá, para 250 pessoas. Então, como eu falei, primeiro simpósio, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto e assim por diante. É Espero só que o isso nunca começo. mais. É só o começo, isso. É uma grande oportunidade de vocês entenderem os benefícios da dieta carnívora na saúde, na performance humana. Enfim, um evento fantástico, né? E, enfim, eu vou lançar meu livro também daqui a pouco, um livro contando a minha história como atleta, contando essa mudança toda na minha alimentação. A gente vai ter embasamentos científicos, referências bibliográficas também, e a gente deve lançar aí em setembro também. É uma notícia aí fresca aí para vocês. E o Legal, perfeito. documentário, né, como você falou, vai colocar lá embaixo, vai sair um próximo documentário agora falando sobre as 100 milhas
em jejum também, que também não deixa de ser um feito grande, né, cara? Eu nunca ouvi falar em 160 quilômetros em jejum também, nenhum atleta tenha sido feito essa corrida, então tem um monte de coisa aí pra gente finalizar isso daí, Por cara. isso que eu falo, o homem é uma lenda. O homem é uma lenda. É por isso que eu falei no começo do vídeo e repito de novo. O cara é um mito. O cara é uma lenda. O cara tá quebrando o Obrigado. paradigma de todo mundo que tá assistindo esse vídeo, eu não tenho dúvida. E Medeiros, me passa todos os links. Eu vou botar Tá, tudo aqui embaixo, tá? obrigado, cara. Eu vou botar do simpósio. Eu quero o número do Dr. Eurico. Eurípides. Eurico? Eurípides. Eurípides. Aí, Aham. o Dr. Eurípides. E também, eu quero que você converse com a Crimate aí pra no futuro fazer o patrocínio de Antônio Crachete também. Tá, Eu quero, vamos. eu quero empurrar Sim, o agro brasileiro, porque eu sei que o agro brasileiro, pecuária regenerativa, é o sim, futuro, onde os animais não sofrem, onde a carne é de qualidade, onde esses produtores estão provendo a comida mais biodisponível de todas, a melhor comida de todas, e é uma coisa assim fora de série. Todo mundo que sim. está vendo aí, o link vai estar aqui na bio. Se você quiser atender o primeiro simpósio brasileiro de dieta carnívora com Medeiros, Dr. Alexandre Duarte, Henrique Altran, Letícia Moreira, só gente de qualidade, vai ser muito legal. Então, quem tiver interesse, vem aqui para bio. Medeiros, muito obrigado por comparecer aqui. Essa conversa foi Obrigado. sensacional. Sensacional, velho. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos e comam carne. Simples assim, valeu.